e ter de comprar sonhos, se vendem até a alma. Qual a surpresa nisso? Capitalismo. Oi, gente! Hoje eu vou te ensinar um sonho. Isso mesmo, o melhor sonho que você vai comer até hoje. E a receita, gente, é fácil, deliciosa, os ingredientes são bem simples. Eu tenho certeza que você tem tudinho aí na sua casa. E o melhor de tudo é que quando você fizer a receita, você vai querer comer, comer e comer de novo, de tão boa e fácil que ela é. E eu vou colocar aqui nessa travessa 3 xícaras de farinha de trigo. E aqui, gente, a farinha de trigo é sem fermento. E também 10 gramas de fermento em pó biológico seco. Aí você dá uma misturadinha aqui. E se você não quiser usar o fermento biológico seco, você usa 30 gramas do fermento biológico fresco e você vai misturar ali no líquido da receita. E aqui a gente vai fazer um buraquinho aqui no meio da farinha e vai colocar os outros ingredientes. Vou colocar aqui 1/4 de xícara de açúcar refinado, 1/4 de xícara é a mesma coisa que metade de meia xícara, 6 colheres de sopa de óleo, 1 colherzinha de chá rasa de sal. O sal eu vou colocar aqui do ladinho aqui da farinha, mas você também pode colocar na hora que você estiver sovando a receita. 2/3 de xícara de leite, meia colher de sopa rasa de fermento para bolo, é o fermento químico. Gente, pode colocar esse fermento que eu coloquei aqui na receita que faz toda a diferença. Você vai amar esse sonho. E 2 ovos também. Aí é só você dar uma misturadinha aqui pelo meio. Mistura bem esse ovo nos ingredientes. E depois é só ir misturando a farinha aos poucos que fica uma massa maravilhosa. Tá vendo, gente, como é simples e fácil? E é uma massa leve também. E aí, já tá separando os ingredientes? Já começou a fazer o seu? Já terminei de misturar a massa e olha, gente, que massa mais linda, ó. Macia, uma beleza. É só colocar aqui na bancada. E agora eu vou sovar. Você pode sovar assim à mão ou então com os ganchos para massa pesada que vem nas batedeiras. E quando você estiver usando batedeira, se ela não for uma batedeira muito forte, você segura ela assim em cima, tá? Pra não forçar muito a batedeira não. Mas essa massa é leve, ó, bem gostosa de sovar. Eu vou fazer isso até ela ficar lisa e também em ponto de véu. Já sovei. Gente, olha, demora em média uns 20 minutinhos para sovar. Ou até ela ficar assim, mais lisa. E se você pegar um pouquinho da massa, vou te mostrar. Você aperta assim na mão, depois você abre aos pouquinhos e tem que ficar levemente transparente sem arrebentar. Assim, ó. E agora a gente vai colocar para crescer. É só você ir juntando a massa assim. Aí você aperta aqui embaixo e já pode colocar na vasilha para crescer. E agora eu vou cobrir aqui. Você pode cobrir com uma tampa, ou então com um pano, ou então com papel filme. Eu vou deixar crescendo em temperatura ambiente até ficar 3 vezes o tamanho. E se a sua região aí for fria, você coloca um cobertor aqui por cima que fica mais quentinho. Ou então você deixa o seu forno desligado, abre a porta, coloca isso daqui ali dentro e deixa crescendo sem ligar o forno. E a massa aqui do sonho já cresceu e cresceu aqui por 1h15, ficou 3 vezes o tamanho. E agora é só você tirar daqui, polvilhar um pouquinho de farinha de trigo na bancada e a gente vai dividir em 24 pedacinhos. E olha só que massa mais maravilhosa. Linda, né, gente? Aí você só dá uma apertadinha assim, vê se ela tá solta aqui da bancada. E vai dividir igual uma pizza, só que uma pizza de 24 pedacinhos. Primeiro eu vou dividir em 4 partes, depois cada parte em 6 pedacinhos.
E agora, gente, cada pedacinho desse aqui vai ser um sonho. E agora a gente vai bolear as bolinhas. E é só você colocar aqui na mesa, apertar um pouquinho. Aí você enrola e fecha assim, ó, gente. Puxa tudo aqui pra cima. Aperta aqui embaixo. Ó, tá vendo uma bolinha? Aí você põe aqui na mesa um pouquinho, enrola e tá pronto pra crescer. Ó que bonitinho. E antes da gente colocar a bolinha aqui na assadeira, a gente polvilha assim um pouquinho de farinha de trigo. Prontinho. E agora eu já vou fazer as outras. Eu já terminei de bolear todas as bolinhas e agora eu vou cobrir e vou deixar crescendo em temperatura ambiente até dobrar de tamanho. Mais ou menos uns 50 minutinhos. E enquanto as bolinhas crescem, eu já vou fazer o recheio dessa delícia. E é só a gente colocar aqui na panela uma caixinha de leite condensado. E também meia xícara de amido de milho. Agora eu vou misturar bem até dissolver esse amido. A gente faz isso para o nosso creme não ficar com as bolinhas. Eu já dissolvi bem, olha que lindo que já tá. E agora eu vou colocar aqui meia caixinha de creme de leite e 6 gemas peneiradas. Aqui eu vou peneirar para tirar a pelinha do ovo. Eu sempre faço assim, tá, gente? Eu raspo aqui porque a pelinha da gema sempre fica bem aqui em cima. Não sei se você já reparou, na hora que a gente vai lavar a peneira, é só virar de ponta cabeça que limpa bem. Se você lavar por esse lado, a pelinha não passa. Então, é por isso que eu passo a colher. Mas tem gente que não passa a colher. E eu respeito também quem não passa a colher. E agora eu vou colocar meia colher de sopa de essência de baunilha. E se você tiver extrato, você coloca metade da quantidade. 2 xícaras de açúcar. Para esse creme do sonho, é muito importante que tenha bastante açúcar para dar toda a textura que a gente precisa e também para que ele continue bem macio, tá? E ainda 3 xícaras de leite. E agora é só misturar bem e depois eu já vou levar para o fogão. E eu já liguei aqui no fogo médio e eu vou cozinhar até ferver bem e engrossar. E olha, gente, esse creme aqui, você viu que eu coloquei gemas, né? Dá toda a diferença, dá uma textura maravilhosa. E agora eu só vou cozinhar e mexendo o tempo todo. Gente, esse creme é tão cheiroso e tão maravilhoso que tá começando a engrossar, mas eu quero te mostrar de novo. Dá uma olhadinha. Olha, gente, que espetáculo que vai ficando. E agora é só cozinhar mais um pouquinho. Gente, já tá começando a esquentar aqui o creme e ele já começa a ficar um pouquinho mais grossinho. E depois que começar a ferver, eu vou cozinhar uns 4 minutinhos para o amido ficar bem cozido. Prontinho! Gente, ficou uma obra de arte. Olha isso, que espetacular, né? Prontinho, agora eu vou esfriar essa gostosura. E aqui, gente, eu já coloquei a panela numa vasilha com gelo e já tô mexendo aqui para esfriar. E você acredita que já ficou crescendo aqui por quase 1 hora e as bolinhas já cresceram e ficaram bem lindinhas? Tá vendo? E agora eu já vou levar pro forno. E o forno aqui eu aqueci a 150 graus. E olha, gente, se o seu forno assim não tiver 150 graus, o meu aqui é elétrico, né? Aí no seu forno convencional você coloca abaixo de 180 e vai ficar ali até ficar bem clarinho, um dourado bem clarinho. E agora eu vou te contar a coisa mais interessante. Você sabia que desse jeito, assando um pouco, eu assei ali por 20 minutinhos ou até ficar levemente douradinho, assim, ó. Viu que gracinha? E depois que a gente assa, você tem 2 opções. Se você quiser assim com aquele gosto mesmo, aquele sabor de sonho de padaria, igual a gente come
e assim se apaixona pelo sabor, a gente agora vai fritar. É bem isso que eu vou fazer. Agora, se você não quiser comer ele frito, você derrete um pouquinho de manteiga e pincela todos esses que eles ficam bem macios. Só que, gente, aí não vai ficar bem com sabor de sonho. Então agora eu já coloquei o recheio para gelar. Enquanto o recheio gela, eu já vou fritar. E agora, depois que a gente já assou o sonho, é só a gente fritar. E, gente, fritando ele fica especial e bem com aquele sabor de sonho. Aí você frita de um lado, eu sempre prefiro colocar ele assim de ponta cabeça, e quando dourar desse lado você já vira do outro, e é bem rapidinho. E para você saber se o óleo tá bom para você fritar, você coloca um palitinho de dente aqui, ó, coloca assim no óleo, se ele ferveu, aí você já sabe que pode colocar o sonho, por isso que eu já coloquei o meu. Já dourou de um lado e dá uma olhadinha, ó. Pode até ficar menos dourado que isso. E agora é só dourar do outro. Prontinho, e dá uma olhadinha aqui, gente, que fica esse risquinho aqui, ó, que é bem característico do sonho. Muito lindo, né? E agora é só a gente deixar aqui no papel, ou numa peneira, ou numa grade, para poder escorrer. E agora, gente, eu vou fritar os outros. Eu vou fritar um pouquinho mais clarinho que esse. E você pode pôr vários se quiser aqui para fritar. Eu já fritei todos e agora é só a gente cortar e rechear. Agora eu queria te falar só uma curiosidade do sonho. Você sabia que há lugares que eles não assam para depois fritar? Tem lugar, gente, que só frita. Sabe assim, depois que a bolinha cresce, aí eles só fritam e não fazem mais nada. Só que desse jeito aqui que eu te ensinei, ele fica muito mais gostoso. E aí é só a gente cortar, né, aqui ao meio. Eu gosto dessa marquinha porque fica bem o lugar da gente cortar. Gente, ele é muito fofinho. E o recheio, gente, eu deixei na geladeira. E agora que ele tá bem geladinho, eu já vou colocar aqui no sonho. Você pode pegar com a colher. Gente, dá uma olhada primeiro na textura aqui. Olha só que beleza, tá vendo? E você pode rechear com a colher, colocando assim uma quantidade bem generosa, né, gente? Claro, né? Uma quantidade generosa, né? Vou até dar uma alisadinha aqui e apertar de novo. Olha só que maravilha! E depois que você recheia, você ainda pode passar no açúcar ou então polvilhar por cima. E aqui, gente, eu tenho açúcar de confeiteiro, aquele que é impalpável, aquele bem finíssimo, mas pode ser também o glaçúcar. Aí você pode só polvilhar aqui por cima. Olha que lindeza! E se você não quiser polvilhar, quiser passar o açúcar no sonho inteirinho, olha, gente, você primeiro passa aqui ele no açúcar e depois é que você vai cortar, tá? Você faz assim, ou então você pode passar direto mesmo. Agora a gente já corta e já recheia aqui. Agora eu coloquei o creme num saquinho com bico pitanga. Você pode usar o bico que você tiver aí na sua casa. Aí você capricha, né, gente? Capricha aí, deixa bem recheado. Fecha que fica muito lindão. E eu quero saber, tá servido? Aceita um sonho desse? 1, 2, quer todos? Pode pegar. Que maravilha! Meu Deus! É muita fofura, maciez e gostosura. Vou abrir aqui para você ver por dentro como que ficou. Percebeu? Que delícia! Ó, que fofinho! E aí, aceita? Tá servido? É todo para você. E se prepara, gente, quando você fizer, para morder a maior maravilha do planeta. Esse sonho aqui, ele fica aquele doce no ponto certo. Quando você fizer, eu acho que as pessoas vão até duvidar que você que fez, porque ele tá tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que meu Deus do céu, merece aquele super beijo. Você tá divino, cheiroso. Esse creme aqui, se eu fosse você também, eu usaria assim para fazer outras receitas, sabe? Sobremesas. E também para fazer bolo no pote, tudinho, que ele tá muito gostosão.
Meu Deus. Que fofura. Que delícia. Nossa. Vou até dar outra mordida. E além desse recheio delicioso que eu te ensinei, você pode rechear também com doce de leite, com goiabada ou então com Nutella, ou assim, com o que você quiser. O mais importante é você fazer. Faz aí porque esse sonho ficou bom demais.